sequência de mais do plenário, Tribunal Regional Eleitoral não passa os magistrados. Havendo quórum. Foco no desembargador Carmo Antônio, presidente do Tribunal Regional Eleitoral na tela, cantilho superior, logo do TREP, direito inferior, janela de Libras com intérprete. E submeto a apreciação da sessão anterior, perguntando se há algum óbice à sua aprovação. Não havendo óbice, declaro aprovada a unanimidade. Eu queria esclarecer aos meus colegas que recebi ontem. Foco no desembargador Carmo Antônio. Ele é negro de pele clara, tem cabelos parcialmente grisalhos, curtos, olhos amendoados, castanho escuro, nariz afilado e traz toga preta. Feitas pelo CNJ que nós temos que cumprir. E aí eu estou tomando a liberdade de mandar para cada colega aqueles processos que já estão comprometendo aqueles critérios estabelecidos pelo CNJ. E aí eu quero a compreensão de todos que, na medida do possível, possa colocar em julgamento com a maior brevidade aqueles processos que já estão atrasados e ultrapassando aqueles prazos que são exigidos pelos nossos órgãos superiores. Então, feitas essas considerações, eu vou dizer que nos próximos dias os colegas estarão recebendo essa comunicação e já indicando aqueles processos para que nós possamos ter uma maior atenção. Muito obrigado. Em julgamento, a petição civil número 06.081, de 2024, origem Macapá. O relator é o juiz Agostinho Silvério e o requerente é Carlos Adriano Dias da Costa. Atuarão com vogais os juízes Anselmo Gonçalves, a juíza Tina Souza e os juízes Carlos Fernando e Rivaldo Valente. O relator está com a palavra. Trata-se de ação declaratória de nulidade com pedido de tutela de urgência. Imagem ampla do plenário. Adriano Dias da Costa, em face do Ministério Público Eleitoral. O autor alegou que o processo 060-1664-58 Foco no vice-presidente do TRE e corregedor, desembargador Agostinho Silvério. Ele é branco, de cabelos castanhos escuros, curtos, penteados para o lado esquerdo. Usa óculos de armação escura, nariz afilado, barba escanoada, curta, grisalho, traz toga preta. Ausente da cidade de Macapá, empenhando atividades profissionais em local distante e que tomou ciência do processo apenas ao receber uma notificação de pagamento emitida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Assim, o requerente pediu a nulidade de todos os atos processuais subsequentes, inclusive da decisão que resultou na cassação do seu diploma, na aplicação de multa e na declaração de sua inelegibilidade por 8 anos. Além disso, requereu a suspensão dos efeitos da decisão contestada para que sejam restabelecidos seus direitos eleitorais e políticos. Ademais, solicitou que seja oficiada a Procuradoria da Fazenda Nacional para a suspensão da cobrança da multa aplicada. Pediu a concessão de liminar para suspender os efeitos da referida decisão, alegando a presença dos requisitos do fumo boni iuris e do periculum in mora. Decisão indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora. Conformado, interpôs agravo regimental, no qual repetiu os argumentos e pedidos liminares. Parecer, o órgão ministerial opinou pelo desprovimento do recurso, argumentando que a citação se realizou de forma regular no endereço constante do cadastro eleitoral do agravante. Por fim, alegou que o recorrente não apresentou provas suficientes para demonstrar que não teria recebido o mandado.
O Acórdão 8568/2025 negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na ação declaratória de nulidade. Intimou-se ao órgão ministerial, o qual informou que a manifestação acerca do mérito já se encontra nos autos, no parecer de 5187009. É o relatório, senhor presidente. Senhora procuradora. Imagem ampla do plenário. Excelentíssimos magistrados, excelentíssima magistrada, boa tarde. Considerando os termos do que foi apresentado no relatório, em Foco linhas na Procuradora Regional Eleitoral, vale doutora Sara destacar Cavalcante. que, Ela é branca, de cabelos existe castanhos nos escuros, autos uma certidão lisos, lavrada longos, por presos servidor para trás. público Usa que dá lábio maquiado, conta sobrancelha de bem que desenhada, efetuou, nariz de azulado, fato, a batom citação rosa, pessoal do traje toga preta. requerente. Essa intimação foi feita por meio de oficial de justiça e no mandado consta também a assinatura do requerente. Foi realizado, inclusive, no endereço do seu cadastro eleitoral. Essas considerações são colocadas, excelências, porque o servidor público é dotado de fé pública. E isso significa que, por ser dotado de fé pública, o ato praticado pelo servidor é dotado de presunção de veracidade, de modo que só prova em contrário é possível afastar essa presunção de veracidade. E aí a questão que se tem nos autos é saber se a prova constituída pelo requerente é uma prova suficiente para afastar a presunção de veracidade daquela que foi apresentada nos autos ao ser juntado o mandado citatório. Como se vê do processo, o que o requerente apresentou para afastar a presunção de veracidade deste elemento probatório foi tão apenas uma portaria da Universidade Federal o designando para estar em uma atividade de ensino em uma comunidade quilombola. É desnecessário dizer que o fato de ter uma portaria nesse sentido não certifica que o servidor estava, na ocasião, naquela localidade, de modo que, e tampouco é discutida a veracidade ou não da assinatura declinada no documento. Portanto, excelências, parece ao Ministério Público que o caso é um caso de invalidação da prova que foi trazida aos autos e, portanto, a querela nullitatis não merece ser acolhida. Vossa Excelência pode prosseguir. Imagem ampla do plenário. Presidente dos pressupostos, eu conheço dos pedidos, senhor presidente. Alguma objeção? Nenhuma. Está conhecida a unanimidade. Vossa Excelência pode prosseguir. A controvérsia consiste na validade da citação e seus efeitos sobre a decisão final do processo principal, a representação 060-1664-58 de 2022. Inicialmente, é importante esclarecer que a ação de declaração de nulidade é medida processual destinada a desconstituir atos judiciais eivados de vícios insanáveis que comprometem a formação válida do processo. Sua aplicação é limitada a situações excepcionalíssimas, como a ausência ou invalidade da citação. No caso dos autos, a citação foi realizada no endereço informado pelo próprio agravante no cadastro eleitoral. O oficial de justiça registrou a assinatura do recebedor da citação em 2 ocasiões distintas, em endereço compatível com o domicílio eleitoral do agravante, o que reforça a presunção de validade do ato. O agravante não demonstrou que estava ausente no exato horário da citação, sendo insuficientes os documentos apresentados para afastar a presunção de veracidade do ato oficial. A jurisprudência do TSE reforça a interpretação restritiva desse instrumento, limitando seu cabimento às hipóteses de inexistência ou nulidade da relação processual. Os fundamentos do mérito da ação são os mesmos que justificaram o indeferimento do pedido de tutela antecipada. Transcrevo aqui no corpo do voto todos os fundamentos do acórdão. Em resumo, conforme se depreende dos fundamentos do acórdão desta Corte, acima transcritos, a ação declaratória de nulidade é a ação voltada a situações excepcionalíssimas, nos casos de ausência ou invalidade de citação.
O artigo 274 do Código Penal presume como válidas as intimações realizadas no endereço constante dos autos. A circunstância dos autos revelam a regularidade da intimação, já que consta a assinatura do requerente no mandado e ele foi cumprido no endereço constante do cadastro eleitoral. O ato do oficial de justiça possui presunção de veracidade e a mera apresentação de portaria não é suficiente para comprovar a sua ausência no momento do recebimento da intimação, sobretudo em virtude da compatibilidade de horários. Por todo exposto, sobretudo diante da ausência de demonstração de nulidade da intimação, voto pela improcedência da ação declaratória de nulidade. Como voto, senhor presidente? Como vota o juiz Anselmo Gonçalves? Imagem para o plenário. Juíza Tina Souza? Com o relator, presidente. Juiz Carlos Fernando? Também vou acompanhar. Juiz Rivaldo Valente? Me acompanhe, presidente. Decisão: o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, julgou improcedente, é isso? Isso. Conheceu e, no mérito, julgou improcedente nos termos do voto do juiz relator. Ou seja, não conheceu do pedido e, no mérito, julgou improcedente. O número 2 é prestação de contas anual, número 06.135, a origem Macapá, o relator é juiz Rivaldo Valente, o interessado é Movimento Democrático Brasileiro, interessados Acácio da Silva Favacho Neto e Elson Gonçalves Franco. O relator, como eu disse, é o juiz Rivaldo Valente, atuarão como vogais juiz Agostinho Silvério, Anselmo Gonçalves, juíza Tina Souza e juiz Carlos Fernando. O relator está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Presidente, eminentes pares, doutora procuradora regional. Presidente, trata-se de prestação de contas anual do Diretório Estadual do Movimento Democrático Brasileiro. Imagem plano plenário, agora foco no juiz Rivaldo Valente. Após o Juiz Rivaldo Valente branco, de cabelos parcialmente grisalhos, curtos, curtos laterais. Os óculos de armação escura, nariz afilado, barba escanoada, curta, grisalha, traje toga preta. Sugerindo a desaprovação das contas e o recolhimento ao erário pela grei partidária no valor de R$ 13.105,23, referente às despesas realizadas com recursos do fundo partidário que não foram regularmente comprovadas e pagas em desacordo com a norma de regência. Na forma do artigo 40 da resolução do TSE 23.604, para o oferecimento das razões finais, a agremiação política quedou-se inerte no prazo assinalado. Dado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas e a determinação do recolhimento ao erário do valor de R$ 13.105,23, acrescido da multa, ação de multa no valor de 20% desse montante, em termos do artigo 37 da Lei 9.096. O relatório, senhor presidente. Senhora procuradora. Imagem plano plenário. Reitero os termos do parecer, excelência. Pode prosseguir, excelência. Presidente, foco no juiz Rivaldo Valente, na barra de Olagem Frio 2, prestação de contas anuais. Número do processo 0600-135-33.2024, origem Macapá, barra P, relator juiz Rivaldo Valente. Requerente. E senhor presidente, no meu voto, eu peço venha para dispensar a leitura, está na íntegra, foram apontados pelo NACEP. Peço a dispensa da sua leitura. Desde que o voto já foi entregue aos eminentes pares. Então, eu passo a análise individual das irregularidades acima indigitadas pela unidade técnica. O descumprimento do preceito de aplicação mínima de 5% do total de recursos do fundo partidário exercidos no exercício financeiro para a criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação política de mulheres. Consta nos autos do Diretório Regional do MDB do Amapá, recebeu um exercício financeiro sobre escrutínio montante de R$ 803.564,41, recursos oriundos do fundo partidário, passados pelo Diretório Nacional, pelo que deveria aplicar, no mínimo, o valor de R$ 43.109,43 em programas de participação política
das mulheres no exercício, nos termos do artigo 22 da Resolução do TSE 23.604. O valor a ser aplicado pela agremiação, entretanto, foi integralmente negligenciado, conforme se depreende do demonstrativo de utilização dos recursos do fundo partidário na participação política das mulheres, apresentado em branco tanto na prestação de contas finais quanto na retificadora, tendo ausência de despesa em favor da espécie, o que equivale à conclusão do descumprimento da norma na sua totalidade. Necessário registrar que o não cumprimento integral da aplicação do percentual mínimo dos recursos do fundo partidários, programa de promoção e difusão da participação política das mulheres em um determinado exercício, e representa valor expressivo, é irregularidade de natureza grave, apta a ensejar a desaprovação das contas. Em razão da irregularidade, deve o partido ainda ser obrigado a aplicar o referido valor, R$ 43.109,43, no exercício subsequente, a mesma finalidade, a forma do parágrafo 3º do artigo 22 da Resolução do TSE 23.604. A despesa realizada com recursos do fundo partidários que não foram regularmente comprovadas e pagas em desacordo com a norma de regência. Apontou a unidade técnica nos itens 5º, 8º, 10º e 15º do parecer conclusivo que não foram regularmente comprovadas as seguintes despesas custeadas pelo fundo partidário: telefonia móvel, CompuService, Domerstilar Limitado. As despesas em questão somada totalizam o valor de R$ 11.294,09. Tantos autos, observo que, em relação a tais despesas, a agremiação partidária juntou, a fim de comprovar a primeira despesa, apenas o comprovante de pagamento bancário. Para as demais, apresentou o comprovante de pagamento bancário acompanhado do respectivo boleto bancário, sendo que a adequada à conclusão da unidade técnica pela existência de irregularidade em tais gastos. Isso porque a simples apresentação de comprovante de transferência isolado, como na primeira despesa, e do comprovante de transferência bancária acompanhado de boleto bancário, como nas demais despesas, não permite identificar suficientemente a finalidade e a vinculação desses gastos com as atividades partidárias. Contraria o parágrafo 7º do artigo 18 da Resolução do TSE 23.604, qual determina que os comprovantes de gasto devem conter descrição detalhada. Com efeito, a documentação apresentada pelo partido, a fim de comprovar a regularidade dessas despesas, não permite inferir a natureza do gasto e tampouco se sua consecução está, de fato, adstrita às finalidades do fundo partidário, não devendo ser admitida ante a ausência de descrição detalhada, devendo ser considerada como irregulares. O SIM aponta a unidade técnica nos itens 3, 7º e 13º, 3 e 13º, a existência de irregularidade em despesas custeadas com recursos do fundo partidário, por estar em desacordo com o parágrafo 2º do artigo 17 da Resolução do TSE 23.067. O dispositivo em questão veda a utilização do fundo partidário no custeio de multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, ativos ou eleitorais, ou para a quitação de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora, atualização monetárias ou juros. A análise dos irregulares em comento, observa-se que o partido, de fato, despendeu o valor de R$ 1.811,14 e recursos do fundo partidário no pagamento de multa de mora e juros de atraso de conta telefônica, para pagamento de multas por atraso na declaração de imposto de renda, contrariando o parágrafo 2º do artigo 17 da Resolução do TSE 23.067, razão pela qual devido também o recolhimento ao erário em relação ao valor glosado. Diante do reconhecimento da malversação do montante de R$ 11.105,23, oriundos do fundo partidário,
qual implica na determinação do recolhimento desse valor ao Tesouro Nacional, aplico a multa prevista no artigo 48 da resolução do TSE 23.604, qual fixa em 10%. Diante disso, senhor presidente, diante da existência de irregularidades graves, voto pela desaprovação das contas do Diretório Regional do Movimento Democrático Brasileiro do Amapá, relativo ao exercício financeiro de 2023, nos termos do artigo 45, inciso 3º, da resolução do TSE 23.604. Termina ainda a devolução do valor de R$ 13.105,23, acrescido de multa de 10%, nos termos do artigo 18 e 48 da norma citada. A aplicação de R$ 43.109,43, programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, o exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5% desse valor, na forma do artigo 3º, parágrafo 3º do artigo 22 da norma eleitoral. Após o trânsito julgado, anote-se o julgamento no ciclo e proceda conforme o disposto na resolução do TSE 23.709, quanto à sanção de desconto, o cumprimento da aplicação do valor determinado em programas de promoção e difusão da participação política das mulheres no exercício financeiro subsequente. Como voto, senhor presidente? Como vota juiz Agostinho Silvério? Plenário. Acompanhe. Juiz Anselmo Gonçalves? Também acompanho. Juíza Tina Souza? Com o relator. Juiz Carlos Fernando? Acompanho o relator. Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, desaprovou a prestação de contas anual do Partido Movimento Democrático MDB referente ao exercício financeiro de 2023, no termo voto do juiz relator. É isso, né, senhor relator? Foco no desembargador Carmo Antônio. Número 3 da pauta, prestação de contas eleitorais número 06178 de 2024, origem Macapá, relator juiz Anselmo Gonçalves, interessado Partido dos Trabalhadores, José Luiz Nogueira de Souza e Adson Alain de Souza Silva. Farão convocar a juíza Tina Souza e os juízes Carlos Fernando, Ivaldo Valente e Agostinho Silvério. O relator está com a palavra. Trata-se da prestação de contas final de campanha da direção Foco no estadual do juiz Partido Anselmo dos Gonçalves. Trabalhadores, Ele é branco, referente careca, usa às óculos de eleições armação municipais escuro, de nariz afilado, 2024, traje toga preta, publicado na barra de digital, rolagem inferior. mas transcorreu 3. sem Prestação de apresentação contas de eleitorais. impugnações. Número do Na fase processo de exame, 0600-178-107-2024. Origem Macapá, Barra P. Relator, juiz Anselmo Gonçalves. Intimado, o partido apresentou manifestação. Após análise, o NACEP emitiu novo parecer recomendando diligência adicional. Mais uma vez intimado, o partido permaneceu inerte. Diante da ausência de resposta, o NACEP emitiu parecer conclusivo, no qual apontou que as falhas remanescentes comprometeram a regularidade das contas. As inconsistências referem-se à omissão de gastos no valor de R$ 71.983,82, o que corresponde a 13,8% do total de R$ 521.501,67 das despesas financeiras registradas. Na sequência, o Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas e pela devolução de R$ 71.361,20 ao Tesouro Nacional, valor referente às despesas omitidas. Após a inclusão do feito na pauta de julgamento, o partido protocolou, ao final do expediente de 24/3/2025 e no dia 25/3/2025, petições nas quais, em síntese, requeriu a retirada do processo da pauta, a concessão de dilação de prazo e a juntada de documentos. Diante dos requerimentos apresentados, determinou-se a retirada do feito da pauta de julgamento, com a consequente intimação da parte para a regularização das falhas apontadas. Em atendimento, a parte juntou novos documentos. Na sequência, os autos foram remetidos outra vez ao NACEP, que, após nova análise, manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas. Com retorno dos autos, o Ministério Público Eleitoral, em derradeira manifestação, também opinou pela aprovação das contas com ressalvas. É o relatório. Senhora Procuradora. Reitero os termos do parecer, excelência. Em imagem ampla do plenário. Os autos tratam da prestação de contas final de campanha da direção estadual do Partido dos Trabalhadores, referente às eleições municipais de 2024. Conforme narrado, o NACEP, a princípio, opinou pela desaprovação das contas, ao entender que as falhas remanescentes comprometeram sua regularidade.
As irregularidades apontadas referiam-se à omissão de gastos eleitorais no montante de R$ 71.983,82. No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral, com acréscimo da sugestão de devolução do valor correspondente à irregularidade. A norma eleitoral estabelece que a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve conter o registro das receitas e das despesas especificadas. Todavia, segundo a primeira conclusão do NACEP, o partido político não havia declarado despesas, as quais vieram à tona apenas a partir de circularização e de outros procedimentos similares. Essa constatação veio à luz em razão da promoção de circularizações que faz referência ao parágrafo 2º do artigo 69 da Resolução TSE número 23.607 de 2019. No caso, constatou-se a existência de divergências entre as informações relativas às despesas constantes da prestação de contas e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, bem como de dados omitidos pelo prestador, cujo total irregular corresponde a R$ 71.983,82, valor equivalente a 3,8% do total de R$ 521.501,67 das despesas financeiras registradas. A jurisprudência do TRE Amapá entende que a omissão de lançamento de despesas em nome do prestador de contas, quando detectadas mediante consulta ao sistema da Justiça Eleitoral, caracteriza recursos de origem não identificada, macula a confiabilidade das contas e enseja a sua desaprovação. Não obstante, conforme consignado no relatório lido na presente assentada, a agremiação partidária apresentou manifestações escritas, acompanhadas de documentação comprobatória, conforme se depreende dos IDs 523-1676 e 523-1682, do ID 5233-264 e dos respectivos IDs a ele vinculados. No caso, a princípio, o partido político prestador de contas anexou 6 notas fiscais e esclareceu que os respectivos comprovantes correspondem a despesas relacionadas à manutenção da agremiação, foram quitados por meio da conta vinculada ao fundo partidário, conta de natureza permanente destinada ao recebimento das cotas mensais destinadas ao custeio das atividades partidárias e terão seus valores devidamente registrados no sistema de prestação de contas anual, conforme previsto no artigo 28 da Resolução TSE número 23.604/2019. As 3 primeiras notas de números 9.798, 9.912 e 9.999, nos valores de R$ 3.500 e R$ 2.500, respectivamente, correspondem a despesas com combustíveis. Considerando que a primeira nota fiscal foi emitida em 30 de setembro de 2024, antes do início da campanha eleitoral, que não consta na presente prestação de contas eleitorais, registro de cessão ou de alocação de veículos automotor, que os pagamentos foram efetuados com recursos oriundos do fundo partidário, por meio da conta número 414-18 em dígito 2. Acolho a justificativa apresentada pela agremiação no sentido de que tais despesas dizem respeito à manutenção ordinária das atividades partidárias. Diante disso, deve ser feito o recorte da quantia de R$ 9.500. A quarta nota, de número 798, no valor de R$ 22.400, refere-se à aquisição de impressora multifuncional e notebook. Eu também estou acolhendo a justificativa por meio das notas apresentadas e dizendo que deve ser feito o recorte da quantia de R$ 22.400. A quinta nota, no valor de R$ 4.320, refere-se ao envio de propaganda política para emissora de televisão. Considerando que no segundo semestre do ano eleitoral veda-se a veiculação, de propaganda partidária gratuita em rádio e televisão por meio de inserções nos intervalos da programação das emissoras e que a descrição dos serviços contém de forma expressa a menção à palavra campanha e ao termo eleições 2024, com referência ao período de 26 de 8 de 2024 a 1º de 9 de 2024, período eleitoral, qualifica o gasto como regular, pois compromete a transparência das contas. Trata-se de despesa
vinculada à campanha eleitoral, que deveria ter sido registrada na prestação de contas respectiva, o que inviabiliza sua classificação como custo inerente à manutenção das atividades partidárias ordinárias. Por conseguinte, deve ser procedida a devolução da quantia correspondente ao Tesouro Nacional. A sexta nota fiscal, no valor de R$ 2.880, refere-se ao fornecimento de café da manhã e almoço. Com base nas notas e nas justificativas, eu estou acolhendo a manifestação do partido e, consequentemente, estou determinando o recorte do valor de R$ 2.880, com consequente exclusão dessa quantia do cômputo das irregularidades. Após a última intimação para apresentação de defesa, o partido apresentou novas justificativas e juntou documentos adicionais. Na nova manifestação, o partido político, por meio da nota explicativa, esclareceu que as notas fiscais 4367, emitida pelo fornecedor Suprema Comércio de Brindes Limitada, no valor de R$ 418, nota fiscal número 5222, emitidas por M Design City Limitada, no valor de R$ 3.662,15, e número 832, emitida por Encadenadora e Editora Bigráfica Limitada, no valor de R$ 1.335,05, referem a doações estimáveis realizadas pelo Diretório Nacional do PT em favor do Diretório Estadual, as quais já se encontram devidamente registradas no presente processo de contas. Além disso, a agremiação anexou as respectivas notas e esclareceu que se trata de notas fiscais de simples remessa, também conhecidas como remessa para transporte, que certifica a circulação regular dos produtos. Além disso, apresentou a documentação comprobatória da entrega, incluindo a nota fiscal de aquisição emitida em nome do Diretório Nacional do PT. Nesse contexto, acolho a justificativa, notadamente porque já constavam nos autos o registro das mencionadas despesas estimáveis, por ocasião da entrega da prestação de contas final na modalidade retificadora, conforme se verifica no formulário Receitas Estimáveis em Dinheiro e nos recibos de doação. Dessa forma, deve ser efetuado o devido recorte. Sobre a nota fiscal de número 795, foi afirmado que a despesa refere-se a material gráfico recebido por doação estimável do Diretório Nacional para o Estadual, por ter sido produzido em período pré-eleitoral, estaria vinculado ao desenvolvimento de atividades de apoio à atuação institucional da agremiação. Contudo, não foi apresentada qualquer prova do alegado, ao contrário do que ocorreu em relação às despesas acima destacadas, razão pela qual qualifica o gasto como irregular, por comprometer a transparência das contas. Logo, impõe-se a devolução da quantia ao Tesouro Nacional. Por fim, quanto às notas fiscais de número 141-53347, 152-9595, 164-5506 e 1759282, sendo a primeira no valor de R$ 34,02 e as demais no valor de R$ 34,03, à luz do parecer da unidade técnica, verifico que se referem a despesas atinentes à manutenção da agremiação, cujo pagamento foi efetuado por meio da conta do fundo partidário. Dessa forma, deve ser efetuado o recorte do valor de R$ 136,11, com consequente exclusão dessa quantia do cômputo das irregularidades. Não obstante, a diligência da agremiação permanece sem esclarecimento no que se refere ao item V2 do parecer ID 5219-277, as despesas constantes nas notas fiscais de número 25799 e 25970, que totalizam R$ 5.600. Sobre essas notas, o prestador de contas nada afirmou. Da mesma forma, não houve qualquer manifestação acerca das notas número 201, 204, 298, 310, 1229, 1268, 1304 e 1334, que somam R$ 16.000. Assim, permanecem sem justificativa despesas classificadas como omissões de gastos, no montante de R$ 21.600, o que corresponde a 4,14% do total de R$
R$ 501,67 das despesas financeiras constantes dos autos. Dessa forma, nos termos do artigo 32 da Resolução TSE número 23.607 de 2019, impõe-se ao partido o recolhimento ao Tesouro Nacional desse valor, reconhecido como de origem não identificada. Todavia, para aprovar as contas com ressalva, a jurisprudência do TSE, abre aspas, tem admitido a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a superação de irregularidades que representem valor absoluto diminuto, até 1.000 FIIs, ou percentual inexpressivo, até 10% do total da arrecadação de despesas. Fecho aspas, cito aqui o precedente. Nas contas são sob exame, conquanto seja elevado o valor absoluto das irregularidades, constata-se que o percentual correspondente, 4,14%, é diminuto, conforme entendimento consolidado do TSE. Tal circunstância autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ensejando a aprovação das contas com ressalvas, sem prejuízo da terminação de devolução do valor ao erário, nos termos do artigo 79, parágrafo 1º da Resolução TSE número 23.609 de 2019. Diante de falhas que, embora existentes, não comprometem a regularidade das contas, impõe-se a sua aprovação com ressalva, nos moldes da referida resolução. Ante o exposto, julgo aprovados com ressalvas as contas da direção estadual do Partido dos Trabalhadores, referentes às eleições de 2024. Com o trânsito em julgado, determino que o partido devolva ao erário o valor de R$ 21.600. É como eu voto, senhor presidente. Como Imagem vota ampla do a plenário. juíza Tina Souza? Acompanhe o relator, presidente. Juiz Carlos Fernando? Também acompanho. Luiz Rivaldo Valente? Também acompanho, senhor presidente. Luiz Agostino Silvério? Acompanho. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, aprovou com ressalvas a prestação de contas do Partido dos Trabalhadores referente às eleições municipais 2024, no termo voto do juiz relator. E aí determinando a devolução de R$ 21.600, né, Excelência? Foco no desembargador Número 4, Carmo embargos Antônio. de declaração no recurso eleitoral na representação 0600-552, 2024, origem Calçuene. O relator é o juiz Rivaldo Valente, embargante Ministério Público Eleitoral e embargado Alando Socorro Souza Cavalcante. Atuarão com vogais juízes Agostinho Silvério, Anselmo Gonçalves, a juíza Tina Souza e o juiz Carlos Fernando. Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador regional, trata-se de embargos de declaração apostos pelo Ministério Público Eleitoral. Foco no juiz Rivaldo Valente, na barra de rolagem inferior 4. Embargo de declaração no recurso eleitoral na representação. Número do processo 06001552-80.2024. Origem Calçuene, barra P, relator juiz Rivaldo Valente. Propaganda eleitoral irregular de R$ 20.000 para R$ 10.000. Preciso do embargado, restou assim emendado. Presidente, eu coleciono no meu voto do acordo, penso para a sua leitura. Sustenta o embargante, em síntese, a existência de contradição interna no acordo embargado, na medida em que, apesar de reconhecer a gravidade da conduta e cita precedente do TSE em situação análoga, manteve a multa de R$ 20.000, acabou por reduzir o valor da penalidade aplicada. Pois ainda que a decisão embargada contrariou seus próprios fundamentos, aplicar critérios de proporcionalidade, sem observar a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que reconhece a gravidade da infração consistente na omissão da comunicação de endereços eletrônicos utilizados para a propaganda eleitoral, e que é, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar a alegada contradição. Contra razões, a parte embargada defendeu em si a extinção dos aclaratórios, tentando a ausência de qualquer vício no julgado, requerendo a manutenção da decisão tal como proferida. O relatório, senhor presidente. A senhora procuradora. Imagem ampla do Obrigada, senhor plenário. presidente. Excelências, em brevíssimas linhas, Foco na procuradora eleitoral, contexto doutora Sara Cavalcante. fático do processo diz respeito à minoração da multa inicialmente aplicada no patamar de R$ 20.000 pelo juiz sentenciante
a conduta do embargado de omitir da Justiça Eleitoral 4 plataformas de propaganda eleitoral durante as eleições de 2024. A contradição identificada pelo Ministério Público e que proporcionou, que ensejou a propositura destes embargos de declaração diz respeito à fundamentação que foi adotada no acórdão. A fundamentação adotada no acórdão concordou com as razões de decidir do juiz de primeira instância e reconheceu, portanto, a gravidade dos fatos, porque foram não só uma, não só duas, foram 4 plataformas que foram omitidas da Justiça Eleitoral e só vieram a ser informadas de fato para a Justiça Especializada com 2 dias de antecedência do pleito, ou seja, não houve um prejuízo parcial à fiscalização da propaganda eleitoral pela Justiça Especializada. Houve um comprometimento quase total da fiscalização que poderia ter sido realizada. E a multa em caráter punitivo que tem deveria ser adotada num patamar condizente com a gravidade que é reconhecida na fundamentação do acórdão. Portanto, ao longo do acórdão, se verifica que foi reconhecido que foi mais de uma plataforma, que houve, de fato, um prejuízo para a fiscalização dos órgãos responsáveis e como consequência no dispositivo, houve a minoração da multa de R$20 mil para R$10 mil, comprometendo, portanto, o caráter didático e educativo pedagógico da multa. Por essa razão, o Ministério Público, identificando essa contradição, pede que ela seja suprida para que a multa seja novamente majorada. Vossa Excelência pode prosseguir. Senhor presidente. Foco no juiz Sustenta embargante, em síntese, a existência de contradição interna no acordo, porquanto, embora tenha o colegiado reconhecido a gravidade da conduta perpetrada, teria decidido pela redução da sanção pecuniária. Destaca, inclusive, como fundamento do alegado vício, referência ao precedente do TSE, curso especial oral do Piauí, 060-1461, relatoria do ministro Benedito Gonçalves, qual teria validado a majoração da multa para o máximo legal em caso de múltiplas omissões. Adianto que a alegada contradição interna não se verifica, primeiro porque o acordo impugnado apresenta a fundamentação coerente e alinhada à jurisprudência da Corte Superior Eleitoral, deixando claro que, embora reconhecida a prática de infração consistente na omissão na indicação de 4 redes sociais, quando no registro de candidatura seja autorizada a majoração da multa, a penalidade deve ser dosada com observâncias aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando-se as circunstâncias concretas da infração. Segundo, porque a situação que o embargante demanda similitude fática e aplicação de mesmo parâmetro sancionatório refere-se às eleições estaduais, a omissão perpetrada por candidato postulante ao cargo de governador do estado, que cometeu 5 infrações e recebeu cerca de 811.806 votos, não encontra paralelo com o caso escrutinado por esta Corte Eleitoral, relativo à candidatura ao cargo de prefeito do município de Calçoene, cujo eleitorado é de 7.423 eleitores, e padece de falta de infraestrutura de internet adequada, não se revelando adequada a atribuir situações distintas à mesma gravidade, sob pena de princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e da individualização da multa. Aqui, senhor presidente, eu transcrevo o licitativo da decisão embargada. No presente caso, reconheço a irregularidade, pois a omissão em 4 plataformas comprometeu a fiscalização, ainda que a comunicação tardia tenha permitido a supervisão parcial. Considerando a ausência de agravante, como a reincidência ou impacto direto no pleito e a proposta de cálculo sugerida, ou seja, foi sugerida R$5 mil de multa acrescida de 1/3 por cada infração subsequente. Aí eu procedi à seguinte análise, onde eu cheguei, um dos cálculos no próprio acordo, ao valor de R$10 mil, senhor presidente.
Então, senhor presidente, importante destacar ainda que o acordo embargado não negou, em momento algum, a possibilidade de majoração da multa em razão de omissões múltiplas, mas apenas exerceu a discricionalidade judicial na dosimetria da sanção, dentro dos parâmetros legais. Por fim, insta a salientar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco pode ser manejado com o fim exclusivo de ajustar a decisão judicial ao entendimento da parte embargante, cujo meio próprio deve ser o manejo de recursos. Desse modo, não sendo este o instrumento cabível para tal finalidade, impõe o não acolhimento dos aclaratórios. Diante disso, senhor presidente, rejeito o presente embargo de declaração. É como voto. Como vota o juiz Carlos Fernando? Imagem ampla do plenário. Como vota o juiz Agostinho Silvério? Acompanho, senhor presidente. Juiz Anselmo Gonçalves? Também acompanho o relator. Juíza Tina Souza? O relator, presidente. Juiz Carlos Fernando? Vou acompanhar o relator. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu o desembargo da declaração e, no mérito, rejeitou-os, nos termos do voto do juiz relator. O número 5º da pauta, de relatoria da juíza Tina Souza, origem Macapá, é a pressão de contas eleitoral 0600-163 de 2024. Interessado, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, PSTU, Gianfranco Guzmão de Azevedo e Cristiano Augusto Teixeira de Souza. Atuarão como vogais juízes Carlos Fernando, Rivaldo Valente, Agostinho Silvério e Anselmo Gonçalves. O relator está com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Foco da juíza Tina Souza. Ela é branca, de cabelos castanhos escuros, lisos, longos, usa linha maquiagem, sobrancelha bem desenhada, nariz empilado, batom rosa claro, testa preta, na barra de relógio inferior. 5. Prestação de contas eleitorais, número do processo 060063-98/2024, origem Macapá, Barra P, relatora juíza Tina Souza. De doações de campanha. Estimado para se manifestar acerca da irregularidade, o partido informou que procedeu à abertura da conta, outros recursos, abro aspas, outros recursos, fecho aspas, e não abriu contas para a campanha eleitoral, mas não houve movimentação de recursos financeiros nas eleições. Os atos retornaram ao NACEP, que, em parecer conclusivo, sugeriu a desaprovação em razão da não abertura de conta bancária específica, abro aspas, doações para a campanha, fecho aspas, falha que comprometeria a regularidade das contas, consoante o artigo 74, inciso 3º da Resolução 23.607 de 2019. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, porquanto é obrigatória a abertura de conta bancária específica para doações de campanha, ainda que não haja arrecadação ou movimentação de recursos financeiros. É o relatório, presidente. Imagem ampla do plenário. Reitero os termos do parecer, excelência. Conforme narrado, dos autos de prestação de contas eleitorais do Diretório Estadual PSTU relativa às eleições de 2024. A Lei 9.504, de 1997, a Resolução 23.607 de 2019, impõe aos partidos políticos a obrigatoriedade de abertura de conta bancária específica para a arrecadação de recursos oriundos de doações de campanha, ainda que não ocorra arrecadação ou movimentação de recursos financeiros, nos termos do artigo 8º, caput, inciso 2º e parágrafo 2º deste mesmo dispositivo, e eu transcrevo os dispositivos no voto. A inobservância dessa exigência compromete a transparência da prestação de contas e impede a aferição de origem e destinação dos recursos utilizados, configurando falha grave que inviabiliza a aprovação das contas. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem sido firme no sentido de que a ausência de conta bancária específica para doações de campanha constitui irregularidade insanável por comprometer a rastreabilidade dos recursos e a regularidade das contas eleitorais. Eu cito jurisprudência relacionada no voto.
Na espécie, observa-se que o partido foi omisso no cumprimento das disposições de caráter cogente relativas à obrigatoriedade da abertura de conta bancária específica para a campanha eleitoral. Ainda que tenha alegado a ausência de movimentação financeira, tem-se que a norma eleitoral é expressa quanto à obrigatoriedade de abertura de conta, constituindo o seu não atendimento a essa determinação irregularidade grave e relevante, porquanto compromete a confiabilidade das contas, conforme reiterado o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral. Diante do exposto, em consonância com os pareceres técnico e ministerial, voto pela desaprovação das contas apresentadas pelo PSTU referentes às eleições do ano de 2024, nos termos do artigo 74, inciso 3º da Resolução 23.607 de 2019 do TSE. E é como voto, excelências. Imagem ampla do Como plenário. vota o juiz Carlos Fernando, Acompanho o relator, excelência. juiz Rivaldo Valente, Acompanho a relatora, senhor presidente. juiz Agostinho Silvério Acompanho. e juiz Anselmo Gonçalves. Também acompanho a relatora. Foco no desembargador Carmo Antônio. Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, desaprovou a prestação de conta do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, BSTU, referente às eleições municipais de 2024, nos termos do voto da juíza relatora. Não havendo outros processos, declaro encerrada a sessão judiciária. A nossa próxima sessão, Milene, semana... Quinta-feira, os colegas e as colegas já estão convocados e convocadas para a sessão de quinta-feira. Pela ordem, presidente, peço-lhe a palavra só para deixar registrado que na quarta-feira Foco dia na 22, juíza né, Tina Souza. doutora Milene? Sim, eu estarei, então, em plantão nesse dia, né, no plantão judiciário, fui sorteada em razão da ausência de um magistrado que deixou a Justiça do Estado do Amapá, então eu fui sorteada para cumprir esse plantão, então não estarei presente a essa sessão. Ok. Foco no desembargador Carmo Antônio, agora imagem ampla do plenário. Sequência de imagem do plenário, Tribunal Regional Eleitoral da Amapá, senhores magistrados.